Deus, graças te damos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque até aqui, Senhor, até este momento, Senhor, nós pudemos, Senhor, te engrandecer, Senhor, te entronizar, Pai Santo. Te dar, Senhor, a honra, Senhor, que só o Senhor é digno, Pai. E te pedimos, Pai Santo, que o Senhor possa, Senhor, continuar, Senhor, sendo louvado, Senhor, nessa casa, Pai. Te pedimos, Pai Santo, que nesse momento, Pai, o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do homem falho que sou, Pai Santo. E eu creio, Pai Santo, que o Senhor já comunicou a mim, Senhor, aquilo que o Senhor queria, Pai. E peço, Pai Santo, que eu possa, Senhor, transmitir, Senhor, a essa igreja, Pai Santo, a essa casa, Pai Santo, a Tua palavra, Senhor, fielmente, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando os meus irmãos, Senhor, abrindo, Senhor, os nossos entendimentos, Senhor, tirando, Senhor, as preocupações, ansiedade, Senhor, qualquer coisa, Pai Santo, que nesse momento, Pai, não permita, Senhor, que nos liguemos a Ti, Pai. Que o Senhor fale, Senhor, conosco, Senhor, rasgue os nossos corações, Senhor, rasgue o meu coração, Pai. Essa oração que te fazemos não porque merecemos, mas somente em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, daremos continuidade à nossa série de sermões em 1 Samuel. Peço aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias, por gentileza, em 1 Samuel 19. Anteriormente, nosso irmão David, ele nos trouxe a mensagem onde nós conhecemos, né, Davi, o valente Davi, encarando um homem muito grande, né, que em nenhum momento trata como gigante, que foi a pregação do nosso pastor Miguel, Golias. Após isso, Davi retorna e Davi ele é conclamado pelo povo. E isso desperta um sentimento em Saul, que é a inveja. A inveja de Saul perpassa por todo o capítulo 18, onde temos Davi sofrendo uma tentativa de assassinato, quando Saul, tomado por espírito maligno, tenta acertar uma lança em Davi. E nós temos, o que continuamos a ver, que Saul ainda procura matar Davi. Saul, ele é um personagem muito interessante, né? Um personagem muito interessante em que sentido? Quando vemos Saul pela primeira vez, pregação do nosso irmão André, quando vemos Saul pela primeira vez, a gente vê um homem, né, obediente ao pai. Nós vemos um homem que aparentemente parece ser um homem misericordioso, quando as pessoas de Israel estão zombando dele, e alguns falam assim, vamos matar aqueles que estavam zombando de Saul. Ele fala, não, hoje temos alegria em Israel. Quando vemos também que Saul, ele é um homem até aparentemente misericordioso, que ele parece ser um homem que respeita a autoridade divina, como ele se comporta com Samuel. Se nesse momento fechássemos a Bíblia e acreditássemos que ali acabou a história, a gente pensaria o quê? Israel fez a escolha certa, escolheu um homem correto para o trabalho. Mas que bom que a Bíblia não é aqueles filmes B, né, que sobem os créditos e acaba sem sentido nenhum. Saul, ele está numa caminhada, numa jornada, cada dia mais, uma jornada que ele definha cada dia mais em relação não só ao seu reinado, mas também o comportamento de um homem. Eu tenho alguns adjetivos para tratar Saul que não são bons, né? Na verdade, são bem desagradáveis, mas são todos adjetivos que a gente encontra em nossas Bíblias. Peço aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias em 1 Samuel 19 e leremos. Saul falou a seu filho Jonatas e todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para o esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai, no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não faça mal a seu servo Davi. E ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele lhe fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu.
O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal ao inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul, e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus, e ele lhes impôs uma grande derrota. E eles fugiram dele. Mas o espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando a harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na sua parede. E Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã, mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: Se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez descer Davi por uma janela, e ele fugiu. Depois, Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama. Pôs uma almofada de pelos de cabra de cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: Ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: Tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: Por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? E ela lhe respondeu: Ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá, e lhe contou tudo que Saul lhe havia feito. Então, ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá, disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estava Samuel e Davi. Eles responderam: em Naiote de Samá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido, ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: Está Saul também entre os profetas? Saul, ele continua a sua caminhada. Sua jornada cada dia mais contraditória. A jornada de Saul é cheia de contradições. Após Samuel, o último dos juízes, nós temos o povo pedindo um rei. É sempre bom a gente lembrar, quando o povo pede um rei, ele pede um rei parecido com outras nações. Vocês concordam que, até esse momento, realmente Saul é muito parecido com todos os reis das outras nações? Quando conhecemos Saul no capítulo 9 de 1 Samuel, ele é um filho obediente, de boa aparência, que aparenta ser humilde, que afirma que é um benjamita, uma das tribos menores. Que quando até aqueles que zombavam de Israel, como eu disse anteriormente, ele havia sido generoso e poupado a vida. E Israel encontrou exatamente o que procurava: um rei parecido com todas as outras nações. E quem era Saul? Até então, quando vemos Saul nos primeiros momentos, pensamos que o povo pode ter feito uma boa escolha. Só que conforme vamos avançando, conhecendo mais e mais, principalmente quando vemos Davi, eu separei alguns adjetivos que estão na nossa Bíblia. Quem é Saul? Um homem sem palavra, medroso, mentiroso, covarde, descontrolado e invejoso. Sei se vocês repararam, mas ele aqui no versículo 7, aqui no versículo 6,
ele diz assim, que Saul atende o juramento que fez a Jonatas e diz: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Alguém que promete por Deus uma mentira, uma coisa que essa pessoa não tenha temor. Um mentiroso. Mas, pelo menos, Saul tinha uma boa aparência, né? Foi por isso que escolheram ele. Em nenhum momento pediram um rei, né, que Deus pudesse escolher. Um rei segundo o coração de Deus. Eles pediram um rei como todas as outras nações. Ele era forte. Os mais altos de Israel, nessa época, batiam os seus ombros. Ele tinha uma boa aparência, como Samuel ele faz questão de reforçar sempre. A mesma boa aparência que o povo buscava para um rei, e que até mesmo o profeta Samuel, quando viu em Eliabe, ele pensou por um momento que aquele seria o escolhido de Deus. Quando ele olha para Eliabe, ele pensa, certamente esse é o homem que Deus escolheu. No entanto, 1 Samuel 16:7, o Senhor diz, não considere a aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E graças a Deus que quando nós entramos em 1 Samuel, principalmente nessa virada de chave, onde a gente vê essa virada do comportamento de Saul, graças a Deus, Deus não escolhe ninguém pelo que os outros veem, mas sim pelo coração. No capítulo anterior, onde o nosso irmão David pregou, vimos que Saul está tomado por inveja e deu sua filha Mical em casamento. Ele não dá sua filha Mical em casamento para fazer uma aliança para selar paz. Ele está dando sua filha Mical em casamento justamente para ter mais uma oportunidade de criar uma armadilha para Davi. Ele enviou Davi e os seus homens em uma missão. E a sua missão era uma missão muito improvável, né? Ele perde 100 prepúcios de fariseus. Desculpa, fariseus. De filisteus. É muito F, né, na Bíblia. Ele perde 100 prepúcios de filisteus. E Davi, né, empenhado em agradar o rei naquele momento, ele, assim como Jesus nos ensina, ele não caminha uma milha, ele caminha 2. Se Saul ele perde 100 prepúcios, Davi volta em tempo hábil, né, muito mais rápido do que o próprio Saul tinha pensado, ele volta com 200. E cada vez que um comandante filisteu ia para a batalha, Davi se tornava mais famoso. E complicado, né? Um homem tão fraco como Saul, quando ele vê que cada dia mais Davi se torna famoso. Então cada dia mais ele é tomado pela inveja. E reparem uma coisa, Davi aqui, ele tem uma questão em Davi muito interessante. Vocês veem que todo momento Saul ele procura matar Davi, Saul ele procura prejudicar Davi em todos os sentidos, quando até, né, num momento que seria um momento bom na vida de Davi, que seria o seu casamento com Mical, que amava Davi nesse momento, Saul ele cria toda uma artimanha para que isso seja pedra de tropeço para Davi. E o nosso irmão David nos trouxe semana passada falando que Davi ele era abençoado. Davi ele era abençoado em tudo que ele fazia, porque ele agia com sabedoria. Davi, em nenhum momento, ele estava fazendo as coisas para atingir Saul. Só que repare, um homem tão covarde que, ao invés dele mesmo, né, se colocar para matar Davi, ele cria artimanhas para que Davi possa ser morto, não pelas mãos dele, mas sim pela influência dele. E agora, no capítulo 19, como nós lemos, nós temos 5 referências que Saul deseja matar Davi. Anteriormente, nós vimos que Davi e Jonatas, eles criaram uma aliança. Davi e Jonatas eram muito amigos. E a primeira pessoa que Saul, né, de forma brilhante, né, brilhante, tá? Em aspas, ele tenta fazer é falar com Jonatas que ele deseja matar Davi. Versículo 1. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para o esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei no meu pai no campo, onde você estiver.
Falarei a ele sobre você e depois contarei a você tudo o que eu descobri. Jonatas era um amigo. Quando Jonatas vai falar para Saul, mesmo sabendo que Saul procura matar Davi, ele fala para Saul assim: que o rei não faça mal nenhum a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez lhe trouxe grandes benefícios ao rei. Jonatas só está sendo honesto aqui. Basicamente está perguntando: que mal fez Davi a você? Porque cada vez que Davi voltava de uma guerra contra os filisteus, mais valorizado era o reinado de Saul. Porque até então é um reinado que é marcado sempre por contradições. A palavra contradição é o que passa por todo o reinado de Saul. Vocês provavelmente lembram quando Saul ele faz aquele juramento impensado, que ele fala que se até o fim da noite meus inimigos não tiverem aos meus pés, que seja amaldiçoado todo homem que comer nesse momento. Ninguém podia comer, nenhum dos soldados. E quem come, né, aquele mel que fica com os olhos brilhando, é seu filho Jonatas. Então, pelo juramento, o primeiro juramento, né, de um homem sem palavra, o primeiro juramento dele era para matar o seu próprio filho Jonatas. Jonatas, como o nosso irmão André nos trouxe, que foi ele que venceu a batalha e não Saul. Saul era um rei fraco. Era a escolha do povo, era um rei que nunca lutou as suas próprias lutas. Quem lutava no lugar dele? As grandes vitórias, né? Tirando lá no capítulo 10, que foi a única vitória de Saul até então, quem ganhou, quem foi vitorioso, primeiro foi Jonatas, né? E depois o próprio Davi, quando derrotou o gigante. Que rei é esse que o povo esperava, que ele fica dentro da sua tenda, acuado, com medo de um homem muito habilidoso, como era o caso de Golias? Provavelmente todos nós aqui já vimos algum filme de época, né? Algum filme medieval, algum filme que narra uma batalha. Né? Espero que a grande maioria aqui possa ter assistido O Senhor dos Anéis, é um filme espetacular. O Aragorn, o rei, ele vai à frente. Ele lidera a batalha. Ele não fica escondido na sua tenda. O rei é aquele que vai à frente. E o povo o segue. Vocês lembram de Saul indo à frente e o povo seguindo? Eu sempre lembro de Saul, quando eu olho para a Bíblia, pensando que Saul era um rei que estava no trono, não estava no lugar de um rei, mas não queria ser rei, porque ele não agia como rei. Todos os outros agiam um pouco mais como um rei do que o próprio Saul. Jonatas, seu filho, que, como nosso irmão David nos ensinou, ele mostra que Davi é o próximo a suceder o trono, quando ele abre mão para Davi. Jonatas lutou a batalha pelo seu pai. Depois, Davi, nós sabemos que Davi se tornará um rei, mas até então Davi era um pastor de ovelhas. Vocês sabem que, infelizmente, né, muitos liderados só seguem a sua liderança. Lideranças fracas geram liderados fracos. E vocês reparam que o povo de Israel era um povo muito fraco quando chega um filisteu e amedronta todos. A confiança de Saul nunca esteve no Senhor. Será mesmo que Saul, por algum momento, ele sabia quem era o Senhor? Nós vemos salmos fabulosos, salmos de lamentações, né, como o Salmo 22, onde sempre quando Davi ele aponta para o seu desespero, ele aponta de onde é a sua segurança. A segurança de Davi sempre foi o Senhor. Reparem que a segurança de Saul nada mais é do que a sua lança. E de forma covarde. Alguém desarmado, tocando uma harpa, né? Ele tenta atirar a lança no capítulo 18 por 2 vezes e aqui pela 3ª vez. Reparem que nem contra um pastor de ovelhas, um ex-pastor de ovelhas, né, agora sim um comandante muito habilidoso, Saul teve coragem de enfrentar. De formas covardes, Saul atua e vai continuar atuando. Jonatas avisa Davi que seu pai está procurando matá-lo, se dispõe a intervir por seu amigo e defende a inocência de Davi.
E por meio da mediação de Jonatas, Saul e Davi se reconciliam. No versículo 6 ao 7 diz assim: Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. Reparem que, mesmo assim, né, mesmo declarando que queria matar Saul, mesmo Saul declarando que queria matar Davi, Davi retorna, ele é reconciliado à corte real. Davi retorna mesmo após o fato de que quase foi morto tocando a harpa anteriormente, quando Saul tenta atacar 2 lanças nele. Davi, né, ele não está agindo com maldade com o rei que culpa a posição de rei. E nós chegamos, né, ao fato de que faz a gente considerar que Saul era muita coisa, menos alguém que conhecia a autoridade de Deus. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Não é uma coisa nova. Não é uma coisa que surgiu agora. E o próprio Saul, ele diz: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Ele jura por Deus, né, pelo Senhor, que Davi não será morto. Todas as atitudes que Saul ele vai agir depois disso só demonstram uma coisa. Saul ele gostava muito do cargo que ele ocupava, mas ele não sabia o peso da responsabilidade que era e nem quem ele estava conduzindo. Ele estava conduzindo o povo de Deus. Ele não estava conduzindo o povo de Saul. Como eu disse, no versículo 6, Saul faz um juramento que dura pouco tempo. Dura basicamente 2 versículos, né? Essa não é a primeira vez que Saul faz um juramento e não cumpre. Assim como no capítulo 14, onde ele impuseram um juramento amaldiçoando quem comesse. Onde ele impuseram o juramento amaldiçoando quem comesse antes que ele tivesse vingado os seus inimigos. Segundo os juramentos de Davi, segundo a promessa de Davi, né? Baseado em além da força dele. E vê se não é comum quando a pessoa é fraca, mentirosa, ela tem todos esses defeitos. A responsabilidade ela consegue terceirizar. A responsabilidade é de todos, menos de Saul. Saul, quando ele vai para a batalha, ele promete, né, ele faz aquele juramento pensado amaldiçoando o seu próprio exército, e o seu filho Jonatas, que acaba sendo o herói nesse momento. Quando Saul ele sempre faz as promessas dele, ele sempre terceiriza a responsabilidade dele. Ali, ele fala assim, que seja amaldiçoado todo homem, até que os meus inimigos estejam aos meus pés. Onde estava Saul? Longe da batalha. Onde estava Jonatas? Batalhando. Agora ele fala assim, juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Davi não será morto até o momento que Jonatas conversa com ele e fala assim, pai, tudo que ele está fazendo só está beneficiando a você. Realmente, está beneficiando ele, ele faz mais um juramento. A seguir, diz assim, então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda, levou até Saul, e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. E ele lhes impôs uma grande derrota, e eles fugiram dele. Aí vem a virada do homem invejoso, né? Davi foi para a batalha, Davi teve mais uma vitória, e aqui não é uma vitória qualquer, né? É uma grande vitória. E diz assim, no versículo 9, mas o espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. Novamente, lá está Davi tocando harpa para acalmar, né, para trazer paz a quem estava perseguindo ele. A quem mesmo prometendo que não o mataria, novamente, em uma atitude covarde, né, Davi desarmado, tocando sua harpa, ele pega a sua lança e atira novamente Davi. Mesmo que o seu genro tenha escapado, Saul ainda continua a sua tentativa, né? Porque ele não para por aqui. Já é um absurdo que ele está fazendo, mas ele continua.
ele continua no versículo 11, diz assim: Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Ou seja, ele está decidido pela morte de Davi. Reparem que, mesmo com todos os sinais, Saul está decidido a ignorar qualquer sinal, qualquer coisa que não seja a sua vontade. No capítulo 18, que meu irmão David pregou, 28, diz assim: Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e sua filha Mical o amava, temeu ainda mais, mas ainda assim continuou seu inimigo pelo resto da vida. Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi. Saul ele não está ignorando apenas, né, que Davi pudesse ser um homem que fosse um estrategista militar, alguém que conseguisse vitória. Saul aqui, ele está desconsiderando e ignorando qualquer sinal que venha da parte de Deus. Reparem que, em um momento, Saul ele não está decidido só a ir contra Davi. Ele está indo contra o Senhor. Mesmo sabendo que o Senhor estava com Davi, mesmo sabendo que o Senhor estava abençoando Davi, ele decide ser inimigo de Davi. E reparem que o rei escolhido pelo povo, é sempre bom a gente lembrar isso, que quando o povo pede um rei, eles ignoram que Deus era quem ia à frente das batalhas deles. Eles ignoram que Deus ocupava o lugar do rei deles. Quando nós vemos Saul se comportando assim, ele ignora completamente o Deus de Israel. Continuando, mesmo que o seu genro tenha escapado, Saul continua com a sua tentativa de assassinato e envia homens para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Porém, Mical, sua esposa, filha de Saul, o ajuda a fugir. Ela consegue que Davi ele desça pela janela. Como parte do plano para ajudar Davi, ela ajuda ele a fugir pela janela. Só que aí a gente entra naquela questão bem interessante, né? Quando eu estou apontando Saul, e é uma coisa que todos nós, né, fazemos, nós temos que pensar que Saul não é tão diferente de nós. Nós também temos sentimentos muito, muito ruins e, infelizmente, ignoramos por muitas vezes os sinais que Deus dá. Só que, para mim, uma das coisas mais agravantes acontece também na casa de Davi. Se os meus irmãos puderem abrir suas Bíblias, por gentileza. No versículo 12, diz assim: Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, após uma almofada de pelos de cabra na cabeceira, e o cobriu com um manto. Um ídolo do clã, também chamado de Terafim. Era um ídolo onde as pessoas faziam algumas petições, faziam pedidos, desejos. É um ídolo. Um ídolo que a filha de Saul adorava. É bom lembrar que no capítulo 15, Samuel ele recrimina qualquer adoração a ídolos. Mical, né, descendente direta de Saul, é alguém que pratica a idolatria. Não precisamos nos atentar a isso completamente, mas é muito interessante, ainda que Mical ela não tivesse um ídolo dentro de casa, ela tinha fácil acesso a um ídolo. Será que seria só Mical da família de Saul que tinha acesso a um ídolo? Nós sabemos que depois, Saul ele definha mais ainda, quando não somente com ídolos, mas também com feitiçaria. Mas é importante a gente lembrar e pontuar isso, porque existia um ídolo na casa de Davi, ainda que seja da sua esposa. E nós precisamos pensar ainda, né, o nosso bom comportamento como cristão, como adoradores de Cristo, como servos de Cristo. Será que mantemos também ídolos em nossa casa? Será que mantemos ídolos em nossos lares? Porque, reparem, e eu acho que de forma brilhante Samuel contou algumas coisas, que a casa de Davi também não era perfeita. Não era uma casa onde o Senhor reina absolutamente.
o fato de ter um ídolo dentro de casa é algo que nos traz uma inquietação. Quando questionada por Saul por que havia permitido que seu marido, e onde Saul ele já deixa bem claro, né, para sua filha, não chama ele de genro. No versículo 17 diz assim: Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Um homem covarde, geralmente, ele tem inimigos que não são inimigos dele, né? Porque é muito fácil você ter um inimigo quando ele não é seu inimigo. Porque Saul, ele considera Davi como inimigo, mas em nenhum momento, mesmo na tentativa, né, tendo sofrido um atentado, em nenhum momento Davi trata o Saul como inimigo. E principalmente, ele nunca deixa de reconhecer Saul até a sua morte como rei, como lugar em que Deus permitiu que Saul estivesse. E nós temos dois fatos aqui. Primeiro, Saul ele vai até Jonatas e fala que quer Jonatas e seus, né, e todos os súditos, e fala que quer matar Davi. Primeiro quem intervém, Jonatas, filho de Saul. Segundo, ele manda de novo, né, vigiarem e matarem. Quem ajuda Davi a escapar? Mical, filha de Saul. Um homem tão covarde que em nenhum momento ele olha para os seus filhos, ouve seus filhos, né, principalmente como Saul ele trata Mical. Ele dá ela em casamento só para ela servir como armadilha. Nas duas oportunidades, Jonatas e Mical salvam Davi. Só que Saul, ele não está mais naquela jornada de olhar para Samuel e olhar, aí é um profeta do Senhor. A mão de Deus está sobre Israel. Deus está abençoando as nossas batalhas. Esqueçam, acabou esse Saul. Saul agora, ele está numa jornada onde cada dia mais ele definha, cada dia mais ele se aproxima de ser um inimigo do Senhor. A jornada de Saul continua. Né? Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel, versículo 18, em Ramá. E lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então, ele e Samuel foram para Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Disseram-lhe. Então, Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe. Depois, mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá, chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, e perguntou onde estava Samuel e Davi, e lhe responderam, em Naiote de Ramá. Reparem, né, Saul, ele via mensageiros para irem capturar Davi. Saul, como eu dito anteriormente, ele nunca foi à frente. Era covarde. Reparem que ele não foi a primeira, a segunda vez. Ele não foi 3 vezes, só após a terceira vez, após ver que seus mensageiros não estavam retornando, porque Deus aqui está atuando poderosamente, impedindo que Davi seja capturado. Depois da terceira vez ele vai. Continuando no versículo 23. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Primeiro, Davi foi, né, salvo por homens. Foi salvo por Jonatas e foi salvo por Mical. Nesse momento, Davi, ele corre para Samuel. Né? Se existia alguém que era respeitado em Israel, e todos nós sabemos disso, lendo 1 Samuel, era o profeta Samuel. Ele era o homem mais respeitado. Então, quem iria contra o homem mais respeitado do povo? Só o rei que ocupava o lugar que não era de direito. Só Saul. Saul, ele é sedento por poder. Ele, cada vez mais que ele ouve falar que Davi, ele está tendo grandes vitórias em grandes batalhas, cada vez mais ele fica incomodado. E agora, se vocês lembrarem, lá no capítulo 10,
que Saul, ele foi ao encontro de Samuel. Ele novamente está indo ao encontro de Samuel. Só que não é aquele homem que perdeu os jumentos do seu pai. Não é aquele homem que era obediente. Quem está vindo agora é o rei sedento por poder. É o rei que tem medo de perder o seu trono. Esse é o homem que vai até Ramá. O rei enviou sua força, mas a autoridade suprema nunca esteve com o rei. A autoridade suprema, em todo o livro de Samuel, sempre foi Deus. Ele manda três grupos de mensageiros para buscar Davi. Reparem que Davi, quando ele corre para Samuel. Mas não é Samuel que salva Davi. Quem salva aqui Davi é o Senhor. O que nós temos aqui são todos os mensageiros, né? O Espírito vindo, o Espírito se apoderando de todos os mensageiros. E por último, o Espírito se apoderando do próprio Saul. Do versículo 24 diz que, despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel e, despido, ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz, está Saul também entre os profetas? O nosso irmão André, ele nos disse, né, na sua pregação, no capítulo 10, que quando as pessoas viram Saul profetizar, eles perguntaram assim, esse não é o filho de Quim que está profetizando? Acaso Saul está entre os profetas? Com espanto. Lá eles estavam espantados. Esse não é Saul? Como ele está profetizando entre os profetas? Agora, Saul, ele é só motivo de zombaria, motivo de escárnio. Está Saul também entre os profetas? Saul, no final do capítulo 19, o rei Saul, ele é uma figura patética. Ele está deitado, ele está nu, deitado, dia e noite, profetizando. Saul não parece o rei poderoso. O rei poderoso, não que o povo via, mas que Saul julgava ser. Saul está deitado nu profetizando. Ele está sendo humilhado. Aqui nós vemos que a autoridade que Saul acreditava ter, indo contra tudo e contra todos, não é uma autoridade de verdade. A autoridade de Saul, ela confronta com a autoridade real, e não de realeza, mas a autoridade verdadeira, que é a autoridade do nosso Senhor. Ontem, no batismo, o pastor Miguel, ele novamente, né, nos lembrou sobre perseguições, né? Que às vezes a gente acha que a vida do cristão é uma vida muito fácil, muito tranquila, mas é sempre bom lembrar que, sim, quando nós decidimos ser cristãos, quando nós decidimos servir a Deus, a gente vai contra um bocado de coisas, um monte de coisas. E automaticamente, algumas coisas, nós nos tornamos inimigos. E seremos perseguidos por sermos contra algumas coisas. O que nos traz refletir que Deus não poupou Davi da perseguição. Deus deixou sim Davi ser perseguido. Ele foi perseguido, né, na sua casa, até a sua casa, perdão. Ele foi perseguido por Saul enquanto pôde, e quando ele vai para encontrar o profeta, ainda assim, Deus permitiu que Davi fosse perseguido. Deus não nos poupa da perseguição. Deus também não poupa Davi da perseguição. Mas Deus, assim como aconteceu com Davi, Deus protege. Reparem que o último nível que Saul ele podia fazer era ir contra o profeta para buscar aquele que ele considera inimigo. Ele fez tudo o que ele podia fazer, mas ali Deus mostrou quem é o verdadeiro rei de Israel.
Davi, em muitos momentos, ele expressa sua confiança em um Deus provedor e protetor, com salmos de lamento, onde ele reconhece por muitas vezes que Deus precisa conduzir o seu povo pelo vale escuro. Peço aos irmãos, por gentileza, que abram em Salmo 23. Salmo 23, versículo 4. Muitas vezes a gente fica, no o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e muitas vezes a gente pega esse versículo e o lê de forma muito diferente. O versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Nós, atravessamos recentemente e continuamos atravessando a maior pandemia que a nossa geração já viu. E eu tive medo, não sei os irmãos, mas eu tive medo, porque tudo era muito incerto. Só que alguns de nossos irmãos passaram por esse período e tiveram, e não tiveram a oportunidade que nós temos hoje de estar sentados aqui. Mas eu acredito que muitos de nossos irmãos que se foram recitaram muito esse versículo, que a tua vara e o teu cajado me protegem. A nossa segurança precisa ser o Senhor. Nós já temos, nós que todos estamos aqui, e aqueles que ainda não, espero, que possam fazer a escolha de servir ao verdadeiro Rei de Israel, ao Deus que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Jesus nos adverte que seus seguidores terão atribulações no mundo. Ciente que o mundo nos odiará, ele pediu ao Pai que nos guarde do maligno, no devido tempo. No devido tempo, Cristo nos levará para habitar junto com ele. Cristo não roga para que nós sejamos tirados do mundo. Cristo não roga para que nós não passemos por tribulações. Não roga para que nós não passemos por perseguições. E sim, para que sejamos protegidos do maligno. Cristo, quando ele intercedeu por nós, no capítulo 17 de João, ele intercede para que nós sejamos protegidos do maligno. E nós, que confiamos em Deus, nós temos que saber que, ainda que andemos por vales sombrios, não temeremos mal algum. Por favor, peço que abram em Romanos. Sempre quando nós falamos de Davi, Davi sempre está apontando para Cristo. Nós sabemos o que acontece, depois com Saul, nós também sabemos o que acontece com Davi. Nós sabemos que depois dessas perseguições, depois de toda essa angústia, Davi ele virá a ser o rei que Deus escolheu, não que o povo escolheu. Mas muitas vezes nós agimos como o povo de Israel. Nós queremos que as nossas escolhas inconsequentes sejam, elas sejam cumpridas, as nossas escolhas. Por muitas vezes nós deixamos que, e nós, assim como Saul, nós não vemos a mão poderosa do nosso Senhor. Mas que confiança é essa que nós podemos ter em Deus? Uma confiança que pode dizer que, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte. Eu sei que Davi ele passou muitas vezes por isso. Eu sei que Cristo, no seu momento de maior angústia, na verdade, o momento de maior angústia que qualquer homem poderia passar, ele também proferiu isso para mim. Não só para mim, mas também para os discípulos que andavam com ele. Romanos 8 diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou.
Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Saul, todo momento, ele foi contra tudo o que um rei poderia ser. Ele era um homem mentiroso, covarde, todos os outros adjetivos já foram tratados. Mas principalmente, Saul, ele não reconhecia Deus Todo-Poderoso. Quando Saul ele foi precisar de ajuda, ele recorreu à sua força. Quando Davi foi precisar de ajuda, ele recorreu a um servo de Deus. E nós, quando nós precisamos de auxílio, de socorro, onde nós temos recorrido? Será que nós temos recorrido ao mundo que se comporta exatamente como Saul, perseguindo aqueles que servem a Deus? Ou será que nos comportamos como Davi, procurando auxílio no Senhor? Romanos 8 nos ensina algo que é sublime, que nem mesmo a morte, nem mesmo a vida, nem mesmo potestades e principados, nem mesmo as perseguições nos tirarão do amor de Cristo. E é esse Cristo, o Rei a quem servimos, o Rei que exaltamos e glorificamos, que nós temos plena confiança, sabendo que a vara e o cajado dele nos consolam. E se ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ouvir, que nada mesmo, nem mesmo a multidão de pecados que um dia habitou no nosso coração, nos separará do amor dele. Quando eu separei o tema dessa mensagem foi o Rei e a autoridade suprema de Deus. Diante da autoridade suprema de Deus, como eu já disse anteriormente, todos os ídolos precisam cair. Diante da autoridade suprema de Deus, todas as nossas vontades precisam cair. Diante da suprema autoridade de Deus, não existe rei, não existe presidente, príncipe, poderio militar. Cristo é acima de tudo e acima de todos. Amém? Oremos. Pai Santo e amado Deus, graças te damos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai Santo, apesar de mim, Pai. Te peço, Pai Santo, que a mensagem, Senhor, que ela foi, Senhor, preparada, Senhor, primeiro, Senhor, no meu coração, Senhor, que o Senhor comunicou a mim, Pai, mas que a Tua igreja, Senhor, também possa ter ouvido, Pai. Te pedimos, Pai Santo, que o Senhor nos guarde, nos proteja, Pai Santo, e acima de tudo, Pai, assim, Senhor, como o Teu servo Davi, Senhor, que confiou, Senhor, num servo de Deus, Pai Santo, que a nossa confiança esteja somente em Ti, Pai. Que não nos apoiemos em carros, na nossa força, no dinheiro, em nada, Pai. Mas seja sempre, Senhor, o Senhor acima, Senhor, de nossas vontades e desejos, Pai. Que o Senhor possa ser entronizado, Senhor, em nossas vidas, Senhor, ocupar o lugar que é Teu de direito, Pai, que é o primeiro lugar em tudo, Pai. E te pedimos, Pai Santo, que o Senhor possa nos dar, Senhor, uma EBD, Senhor, e onde nós tenhamos, Senhor, muito aprendizado, Senhor, muita sabedoria, Senhor, vinda de Ti, Pai. Essa oração que te fazemos não porque merecemos, mas somente em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Miguel.